A próxima sessão que nós vamos tratar hoje vai falar sobre questões de sustentabilidade e como garantir também a questão da preparação dos projetos até a parte do financiamento. Vou passar a especialista principal em PPP, Pablo Pereira dos Santos. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Pablo Pereira dos Santos, especialista principal em PPPs aqui no BID. Antes de começar, eu gostaria de recordar que nós temos tradução simultânea disponível. Embaixo nas suas telas do Zoom, nós temos um globinho dizendo interpretação. Basta clicar e vocês poderão escolher o idioma de preferência. Um agradecimento especial também aos nossos panelistas que conseguiram separar um tema para estar aqui conosco. Eu brevemente vou fazer uma apresentação deles. Nós vamos começar com a Elisa Donadi. Bom dia, Elisa, que é gerente da Rebel Consulting Group. Ela trabalha como consultora econômica e financeira e também de políticas para as Américas, analista de desenvolvimento de PPPs e outras formas de participação privada em infraestrutura em diferentes setores. Ela é especializada no desenvolvimento de modelos financiados para as melhores práticas da indústria e também na realização de análise de viabilidade financeira e estruturação financeira para projetos de infraestrutura. Nós temos aqui também a Carmen Lev. Bom dia, Carmen Lev. Nós vamos fazer isso em espanhol. Eu vou tentar passar de uma língua para outra, para o seu benefício, e eu espero que a tradução esteja funcionando. Se você tiver quaisquer questões, por favor. Carmen é consultora de estratégia e parcerias para um fundo muito importante, que é o GIF, que é do Banco Mundial, e que trabalha com infraestrutura sustentável. A Carmen apoia a implementação das prioridades estratégicas do GIF com enfoque no financiamento climático. Anteriormente, ela trabalhou para a ISC e diferentes organismos para o desenvolvimento, administrando e implementando programas de assistência no Oriente Médio e na África do Norte. Trabalhou estudou na Universidade de Georgetown e também estudou artes e culturas e estudos globais da Califórnia. Bem-vinda, Paula Castilho, minha colega aqui no grupo do BI, que é oficial de estratégia e infraestrutura do BID Invest, em que ela lidera o trabalho analítico associado aos desafios e oportunidades para a participação do setor privado no transporte e infraestrutura social em toda a América Latina e no Caribe. Antes, ela foi assessora técnica da vice-presidência de setores e conhecimento aqui do BID e também foi consultora da divisão de transportes. Trabalhou também na divisão de infraestrutura do Departamento de Planejamento Nacional da Colômbia e também como pesquisadora e professora da Universidade dos Andes, também na Colômbia. Paula é economista, tem um mestrado em gestão e sustentabilidade da American University aqui em Washington, D.C., e também tem um mestrado em economia da Universidade de Los Andes, da Colômbia. Temos o prazer também em ter conosco Rafael Hertz, que é vice-presidente de estruturação financeira do Desenvolvimento Nacional
da Colômbia. Rafael também é economista da Universidade Livre de Berlim, com especialização em finanças internacionais da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Começou a sua carreira no Banco Mundial, com temas relacionados à infraestrutura e serviços públicos através do setor privado. Tem uma ampla experiência no governo, no setor privado, e mais recentemente foi presidente da empresa de mineração AngloGold Ashanti para a Colômbia, como vice-presidente de operações e sustentabilidade. Ocupa cargos em diferentes administrações e é colunista do jornal International Affairs. Para os que estão nos ouvindo, a sessão vai ser organizada como as outras, e começaremos com 15 minutos, depois nós passaremos para um debate com Carmel, Paula e Rafael a respeito do tema sustentabilidade e PPPs, que é um tema extremamente interessante, mas também muito amplo, e vamos tentar discutir as diferentes dimensões, e o meu papel, de certa maneira, aqui vai ser conectar os diferentes pontos. Eu espero que vocês possam apreciar a nossa discussão. Elisa, por favor. Muitíssimo obrigada, Pablo, pela apresentação. Muito obrigada também pelo convite para poder fazer parte dessa rede. É um grande prazer poder contribuir com o conhecimento, com o trabalho que nós temos feito com a unidade do APPP do BID e também com a parte da administração de mudança climática. Eu vou mostrar aqui a apresentação que eu preparei para o dia de hoje. Basicamente, nós vamos estar falando um pouco sobre o acesso a desenvolvimento sustentável nos ciclos das PPPs. Eu gostaria de começar falando um pouco ao que nós nos referimos como financiamento climático, que é local, pode ser internacional também, para implementar ações de adaptação e mitigação climática ou ações sociais que possam... Pero puedes cambiar el display de la pantalla. Você poderia mudar, por favor, a apresentação. A apresentação está compartilhada. Muito obrigada pela sua interrupção. Para que o público possa apreciar. Para que o público possa ler. Segundo. Vou eliminar. Ok, listo. Muito bem. A ver, probemos de novo. Segundito. A ver. Listo, ahora déjenme compartir. Estamos viendo... ¿Logran ver la presentación? Vocês conseguem ver? Ahora sí puedes poner... Perfecto, se ve excelente. Está viendo en Muito modo bem. display. Perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias. Muito Si no queremos llegar obrigada. al final de la presentación en que no pudieran verla bien. Bueno, como les estaba comentando, Muito bem, como eu estava comentando el anteriormente, día de hoy vamos a estar hablando un poco nós sobre vamos falar financiamiento principalmente sostenible. sobre Nosotros financiamento específicamente para sustentável este e marco, nos principalmente referimos a financiamiento sostenible, a todo lo falamos que es a tudo que se refira financiamiento mixto a financiamento o misto bonos sostenibles. ou Sin embargo, este sustentável. marco puede ser aplicado a otro tipo de instrumentos Isso financieros poderá ser sostenibles. aplicado a E outros tipos de especificamente, quando hablamos de instrumentos bonos financeiros sostenibles, sustentáveis. E quando son estamos bonos que tienen falando objetivos de tanto bônus verdes, de adaptación o mitigación sustentáveis, climática, existe uma como bonos adaptação sociales, es decir, climática bonos com que bônus tienen como sociais, objetivos de ou mejorar seja, las que tem o condiciones objetivo de de calidad de melhorar vida a de grupos prestação da menos qualidade de favorecidos. vida. Bueno, nuestro equipo, como había comentado, A nossa con la equipe, unidad como mencionei de APP anteriormente, del BID y aqui la unidad de com a cambio unidade de climático, PPP do hemos venido BID desarrollando durante el e último com año a unidade de mudança climática, nós desenvolvemos lineamientos no que ano faciliten passado este tipo uma série de acceso diretrizes que possam facilitar a esse tipo financiamiento de sostenible. acesso ao financiamento Como bien sustentável. saben, en una Como vocês devem saber, estructuración y una transacción a APP, el estrutturação, uma financiamiento, transação se PPPP, delimita o ya al cierre financiamento é financiero del delimitado proyecto, es decir, durante la etapa com, de ou seja, transacción, la pela etapa
etapa de transação, como vocês podem ver aqui na tela. No entanto, o financiamento sustentável, uma vez que tem um objetivo muito específico de adaptação, mitigação climática, como também tem objetivos sociais, dizemos que a tarefa de tentar delinear esse objetivo tem que ser realizado no princípio do projeto, começando com a etapa de pré-factibilidade. Nós temos aqui os primeiros pontos aqui da tela, e depois nós teremos também uma série de produtos entregues. Nós temos também uma lista de controle em cada uma das etapas do ciclo de vida do projeto. Nós vamos desenvolver a parte metodológica hoje, nós não vamos falar tanto dos produtos entregues, mas esse slide vai explicar um pouco do que trata cada uma dessas etapas, e a etapa também de pré-factibilidade ou avaliação inicial de um projeto, e tentamos ajudar as equipes de trabalho do projeto a entender quais seriam os objetivos sustentáveis do projeto e como eles poderão estar alinhados com diferentes fontes do projeto. De financiamento, se estão buscando uma adaptação climática, talvez não haja uma adequação correta para esse tipo de projeto. Então, estamos tentando ver o que o projeto busca, quais são os seus objetivos principais, as necessidades do mesmo, e que isso poderá ser alinhado também com a oferta de financiamento sustentável. Como esses produtos entregues, nós temos aqui a nota conceitual, temos já de pré-factibilidade, de fato, seria uma ajuda de alto nível, não é preciso ter todas as especificações, porque isso serve nessa etapa, não se tem tantos detalhes a respeito do projeto. Então, durante a etapa de estruturação, nós acreditamos que uma das partes mais importantes do ciclo de vida do projeto, quando nós estamos falando de financiamento sustentável, temos que compreender isso, como seria essa estrutura de financiamento, como funcionaria isso? Seria o setor público, o privado, como funcionaria, quais seriam os requisitos e quais seriam os princípios exigidos para poder ter acesso a esse tipo de financiamento sustentável, e como esse financiamento vai afetar a factibilidade financeira, a questão do custo-benefício social do projeto e outras considerações. Todas essas considerações e elementos vão ser introduzidos no documento de factibilidade ou viabilidade financeira. E depois, durante a fase da transação, nós já temos outro elemento muito importante, que é o apoio institucional, a comunicação com licitadores e também ter os requisitos chaves do contrato. E aqui, sim, os produtos entregues são muito importantes, a folha de termos financeiros, se estamos falando realmente de um financeiro misto, é preciso ter também condições favoráveis e equitativas, também como esses requisitos sustentáveis estarão incorporados nos termos de referência e, em última instância, já na parte do contrato em si, como essas KPIs, ou indicadores de desempenho, apoiariam esses objetivos. Isso vai ser fundamental para a aplicação desse instrumento financeiro, porque realmente os indicadores de desempenho, não apenas durante a etapa de transação, mas durante a gestão do contrato, realmente vão colocar em evidência que os objetivos estão sendo cumpridos. E, por último, também a etapa da gestão do contrato, temos um monitoramento e acompanhamento de acordo com os objetivos do instrumento, sempre de alguma forma alinhados com os indicadores de desempenho, e também se exige um relatório, monitoramento e controle de acordo com os instrumentos utilizados. Temos requisitos diversos que vão depender do tipo de instrumento. E agora vamos ver essa primeira fase de pré-viabilidade. Tem uma série de passos recomendados. Vamos pensar um pouco da necessidade de financiamento sustentável, como foi dito anteriormente. De repente, o projeto não tem condições favoráveis no mercado, oportunidades de trabalhar com o projeto, porque talvez o financiamento não seja viável. Se não houver esse financiamento por atraente, temos que compreender também quais seriam essas condições
condições fundamentais para poder ter acesso ao financiamento, e aqui nós entramos um pouco no alinhamento dos objetivos do projeto, como aqui temos que cumprir aspectos como, por exemplo, de questões sociais, acesso à infraestrutura básica, por exemplo, poderia ter acesso a emprego e empoderamento, segurança alimentar, ou acesso à habitação acessível. Também temos que pensar um pouco qual seria o tamanho desse financiamento. Tipicamente, poderia cobrir entre 5% e 15% do CAPEX. É claro que isso poderia variar muito, dependendo do tamanho do projeto, ou a questão dos elementos, os riscos financeiros desses instrumentos que poderiam ser público-privados ou mistos, inclusive quando nós falamos também de financiamento totalmente privado. Então, se recomenda que se tenha toda uma parte de estruturação da parte pública. Qual seria o uso da PPP? Normalmente poderia ser utilizado para cobrir a taxa de CAPEX, mas também aqui na América Latina nós temos alguns bônus sociais, cupons sociais, que foram utilizados principalmente para reparos, manutenção ou custo de ciclo do projeto. E, por último, é preciso ter algum tipo de alinhamento com os objetivos. Estou falando principalmente dos objetivos do milênio, principalmente com esses bônus sustentáveis, tem um alinhamento com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Entrando aqui na fase de estruturação financeira, um primeiro elemento que temos que levar em consideração, aqui como no princípio do alinhamento, que tipo de estrutura teremos. Aqui nós temos como uma primeira opção, que é onde a instituição, ou a IFE, da partir de agora, a instituição de financiamento internacional, oferece financiamento misto ou não, a PPP, e esse tipo de financiamento, como vocês poderão ver aqui do lado direito, é onde a concessionária tem um financiamento da parte privada, e isso é típico das PPPs também, tem um financiamento com condições favoráveis, que no final das contas faz com que os custos de financiamento sejam um pouco mais favoráveis e econômicos para a concessionária. Temos uma prática em que o governo é um intermediário e a concessionária é a PPP nesse tipo de financiamento, e o governo deveria como um criador, e aqui nós veríamos como se começa a ter mais importância no que se refere à questão dos riscos, já que o governo é o criador desse empréstimo ou desse instrumento financeiro. Temos um terceiro tipo de estruturação em que a autoridade que contrata emite uma série de bônus, por exemplo. Aqui nós teremos um pagamento inicial. Isso aqui serve principalmente para projetos sociais ou PPPs. E aqui, nesse caso, também, o governo vai fazer com que haja um financiamento mais acessível. Eu queria parar aqui um pouco na concessionária em si, vai emitir esses bônus sustentáveis. Nós vimos que nas experiências recentes, esse tipo de bônus foi comprado pelo IFE. E aqui, nesse caso, houve também uma série de bônus sociais que também foram apoiados pelo IFC ou pelo Invest. Aqui, o risco do financiamento entra totalmente, e também a questão cambial também, mas existe a responsabilidade para cada uma das partes. Aqui temos também a questão de incorporar a questão da sustentabilidade na estruturação do projeto, a incorporação também desses critérios sustentáveis na etapa de transação, através das licitações e, como eu disse anteriormente, também dos indicadores de desempenho para o monitoramento também desses objetivos sustentáveis. O papel será da concessionária fazer avaliar o papel e fazer também um monitoramento de acordo com os princípios da ICMA. A ICMA é a Associação Internacional de Mercado de Capital,
Essas são as siglas em inglês, ainda que esses princípios não sejam de caráter obrigatório, nós vimos que as boas práticas, nesse caso, os que emitem esses bônus, seguiem pelos princípios da ICMA. E, por último, temos incorporar e desenvolver relatórios de impacto e monitoramento, tanto para a autoridade contratante como para a entidade financeira. Aqui, esse segundo elemento importante é entender quais seriam esses princípios que se exigem para cada um desses instrumentos a que nos referimos. Aqui eu gostaria de dar o exemplo aqui dos princípios de bônus sustentáveis de acordo com a ICMA. Eles têm 4 princípios principais, e o primeiro deles seria o uso dos recursos. O uso dos recursos devem ser alinhados com a categoria de adaptação e mitigação climática, se forem bônus verdes, ou acesso a serviços essenciais como habitação acessível, acesso à infraestrutura básica e empoderamento socioeconômico, se forem bônus sociais. É preciso levar em consideração as 2 teorias para poder emitir esses bônus, e depois teremos o processo de avaliação e seleção de projetos. Aqui é que a emissora vai realmente determinar como se terá essas categorias também. E vamos ver também a informação complementar para quem entrem dentro dessa categoria. E aqui, como ponto número 10, também temos que compreender qual seria o manejo dos recursos, ou seja, as entradas líquidas devem ser objeto de acompanhamento da parte do emissor de maneira adequada, e é preciso também garantir que os recursos sejam utilizados para objetivos sustentáveis. E, como falamos também em várias oportunidades, é preciso também ter uma forma específica de monitoramento e relatórios, e a parte daí que também está aqui, também vai depender do tipo de instrumento financeiro. Então, agora passando à fase dos princípios, como afeta a estrutura financeira. Esse é um terceiro elemento que temos nessa parte de estruturação, e nós temos que calcular quais são os custos e economias do projeto por financiamento sustentável. Isso vai ter um impacto direto no aspecto financeiro do projeto, e tem vários elementos que nós gostaríamos de desenvolver nesse slide, começando pelos custos transacionais. Esperam-se maiores custos transacionais, porque tem que haver uma assessoria com especialistas climáticos, as mudanças em custos de capital. Temos também as mudanças com custos de capital, e para que seja elegível o projeto tem que cumprir com certas especificações técnicas para que possa ser considerado um projeto sustentável. E um exemplo poderia ser, por exemplo, se falamos de mudança climática, uma ponte teria que ter uma altura mais alta da habitual para evitar riscos com o aumento da maré, aumento do nível do mar. Então, é necessário considerar que parte do investimento no projeto vai contribuir a essa mudança climática. E depois temos algumas mudanças em OIM, mudança, ou seja, projetos que estão adaptados às mudanças climáticas, se são projetos robustos, talvez não seja necessário fazer mudanças para ajustes climáticos. Então, poderia ser, por exemplo, que o projeto não tenha considerações climáticas nos seus custos de capital, e a operação e manutenção vai requerer um pouco mais de atenção. Elisa, a intervenção do moderador, ele está dizendo que está preocupado com o tempo. Se você pudesse, por favor, Elisa, concluir a sua apresentação, agradeceríamos muito.
Muito bom, temos a calificação creditícia, quais são os custos de financiamento e a alocação e valoração de riscos que vai afetar a viabilidade financeira. Eu vou, então, passar para custos e benefícios, que são típicos, com relação ao que nós esperamos no projeto de PPP tradicional, e outras considerações que seria necessário ter em conta são os tempos de regulamentação que tem a jurisdição onde vai ser aplicado o instrumento financeiro. Depois também, como eu dizia no início, estamos dizendo que é um processo que tem que pensar na viabilidade e também fazer uma sondagem de mercado para poder saber quais são as condições com as quais é necessário trabalhar, e depois passamos para a fase de transação. Estamos falando de financiamento misto e bônus sustentáveis, por exemplo, e é importante que os requerimentos estejam inclusos no processo de referência como os indicadores de desempenho do contrato. E, para finalizar, temos a gestão do contrato, recortes e alocações de recursos que é necessário fazer. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que nós se temos um resultado esperado, poderia ser, por exemplo, qual é o número de rodovias secundárias são construídas e como a extensão da construção de rodovias com acesso equitativo, ou seja, falar também sobre as comunidades que podem se beneficiar com a infraestrutura básica e também a porcentagem de pessoas que têm acesso a transporte público. E com isso eu termino a apresentação. Muito obrigada pela oportunidade de fazer a minha apresentação e eu passo a palavra para o Pablo. Muito obrigada, Elisa. Bom, eu vou falar em inglês um pouquinho. Carmel Lev from the GIF. Carmel, what is your take on sustainability and PPPs? And hello everyone. Apologies for being one of the few speaking English. Obrigada a todos. So nice to connect. Eu sou uma das poucas pessoas que fala inglês aqui, mas eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês nessa oportunidade. E para os que não conhecem o que é o Global Infrastructure Facility e a GIF, e qual é o nosso lugar no ecossistema, quero dizer que nós nos encarregamos da preparação da sustentabilidade, trabalhamos com o BID e com outros parceiros e órgãos internacionais e ajudamos na parte do desenvolvimento e financiamento e estruturação das PPPs. A partir de 2015, nós temos financiado 230 projetos em diferentes países e nos concentramos na mobilização de capital privado. Então, no nosso portfólio, 16 dos nossos projetos já chegaram a ser financiados, mobilizando 97 bilhões em capital de ativos. E da perspectiva do GIF, há muita tensão com relação à infraestrutura sustentável entre a qualidade e a quantidade. Então, existe uma lacuna na infraestrutura e alguns cálculos mostram que existem 2,6 trilhões que necessitam ser investidos para poder chegar aos objetivos de desenvolvimento sustentável de emissões zero. E nesse aspecto é necessário ter o apoio do setor privado para poder continuar com essa infraestrutura sustentável. Portanto, temos alguns problemas que vêm desde dentro, que surgem desde dentro do portfólio de projetos, e é importante poder desenvolver com diligência esses projetos. Nós realmente temos um papel fundamental para apoiar os governos dos diferentes países e para ajudar a levar esses projetos até o mercado. Nós vemos que a carteira, o portfólio de projetos é uma parte da equação. Do outro lado da equação, temos que ver o fluxo dos projetos e a qualidade deles.
e temos que garantir que todos os projetos estejam estruturados com sustentabilidade e que sejam integrados holisticamente até o final da sua vida útil. Existe uma iniciativa do G20 que tem princípios de infraestrutura e investimento, e nós tomamos esses princípios como nossos para poder avaliar os projetos e garantir que a sustentabilidade seja vista a partir da perspectiva do governo, da perspectiva do valor por dinheiro, que também se entendam quais são os componentes sociais do projeto e esperando que as desigualdades sociais possam ser sanadas e como responder às diferentes ameaças que surgem, como o Covid, ou também ameaças físicas que podem provir da mudança climática. O elemento gênero também é importantíssimo. Os projetos precisam ser includentes e têm que ter uma visão de futuro para ser sustentáveis. Ou seja, não se trata só de diminuir as emissões, mas também temos que adaptá-los ao clima que estamos vivendo. A sustentabilidade também pode ser observada através da replicação. Nós temos que ter certeza de que temos projetos com ciclos de ativos prolongados, de longo prazo, e temos que nos concentrar em poder ajudar a criar marcos de referência e contratos PPPs que permitam reunir projetos com relação a tamanho de ativos em programas maiores que possam solicitar menos recursos ou precisar de menos recursos e que possam ser unidos a outros. Com o apoio do Banco Mundial e do CDC, o GIF tem um processo, está vivendo um processo de apoio de um projeto de eliminação nas ruas em Brasil. É um projeto pequeno, mas que juntou 15 projetos, e nós tentamos, então, fazer uma padronização de como fazer o financiamento desses 15 projetos, e temos trabalhado com o BID no Brasil e com outras instâncias do governo para poder garantir que haja um bom fluxo financeiro com o resto dos projetos que possam ocorrer em 1 ou 2 anos. Estamos trabalhando com 200 municípios e esperamos poder levar tudo isso a outros mercados. Nós pensamos na sustentabilidade a partir de aspectos como o clima, o meio ambiente, as possibilidades do governo, mas também é necessário que haja algum enfoque programático, escalável, e o GIF está tentando mostrar que tem um valor único no mercado para poder não só aumentar o portafólio de produtos, mas também para ter certeza de que sejam sustentáveis e que possam solucionar ou dar respostas a impactos no futuro e consolidar projetos que vejam a parte sustentável. Temos também outras alianças que vou mencionar depois, mas nós vemos que muito da sustentabilidade na infraestrutura vem de ver que hajam boas alianças no sistema e que nós possamos trabalhar com outras organizações para ver como fazer o financiamento desses projetos sustentáveis. Muito obrigada. Bom, eu acho que realmente é uma boa forma de dar a palavra para Paula. Você falou de alianças, de parcerias, as instituições que estão nesse painel têm colaborado, e eu vou agora falar espanhol. Na região, com o financiamento sustentável, eu agradeceria muito, porque eu sei que você fez coisas incríveis na região. Então, se você pudesse contar o que vocês estão fazendo em Vida Invest. Não escutamos você, Paula. Você está mutada.
continuamos sem escutar a Paula. ¿Ya? Yeah. Agora sim. Ay, Dios. Agora voltou o áudio. Perfecto. Momento de tensión. Siempre Momento de tensão, diz a para Paula, ponerle entusiasmo a la cosa. para dar entusiasmo à sessão. No, Pablo, Muito muchas bem, gracias. Paulo, yo muito quisiera empezar un poco obrigada. Eu complementando lo que mencionó gostaria de Carmen complementar o que a yéndonos Carmen a falou la presentación de Lisa para e para a vincular lo que hacemos en apresentação da Birinvest. Elisa Primero, para vincular com o que yo nós trabajo en el, fazemos depart- na en el Vida Departamento de Invest. Estrategia de Eu trabalho Birinvest es el no brazo del departamento sector de privado del Grupo del estratégia. A Banco presa Interamericano é de o braço Desarrollo. do setor Nosotros privado do Banco proveemos Interamericano de soluciones Desenvolvimento e financieras nós y no financieras al oferecemos sector soluções privado financeiras e não apoyo financeiras a para o setor proyectos privado, de desarrollo apoiando con alto projetos de impacto, incluyendo desenvolvimento de alianzas projetos com alto público-privadas en impacto, infraestructura, incluindo que es lo que PPPs nos em compete hoy. infraestrutura, que é o Carmen que mencionó nos interessa la hoje. A necesidad Carmen mencionou a de inversión necessidade a de nivel global y en la investimento no región. nível Y global, no realmente âmbito yo global e quisiera, na digamos, poner un região, tono e de eu urgencia a gostaria este tema. de enfatizar a urgência desse Porque assunto, realmente, si porque, solo de hablamos de fato, clima, se só Pablo, falamos do clima, para el Pablo, 2050, más de em 17 millones de 2050, personas en la mais de región podrían 17 estar milhões de desplazadas pessoas na região por podem consecuencia de eventos ter que ser climáticos y pérdidas de alrededor de deslocadas 2% devido a del mudanças PIB climáticas e regional pode haver uma podrían estar perda siendo do PIB regional sacrificadas muito por grande. eventos del cambio climático. Então, tudo isso Esto sin seria hablar temas por de mudanças género y de climáticas. inclusión, porque E acá aqui se não nos va estou más nem de una hora. mencionando o gênero e a inclusão, porque Por senão otra vamos parte, para tenemos que uma el reunião sector de mais de uma privado, hora. Mas, por outro lado, bien lo hemos temos mencionado, realmente ver que o setor viene siendo como privado un actor tem importante sido en la um inversión ator de importante infraestructura en la no región, con un investimento de aspecto incremental, infraestrutura na si bien região, vemos com heterogeneidades um en los aspecto países. Y, importante. por ejemplo, en el sector de É energía, el sector evidentemente privado ha heterogeneidade participado nos con el países e o 75% setor del de energia financiamiento. tem Y participado com vemos que la 75% transición do financiamento. energética E vemos que a mundial a la transição cual aspira energética la mundial, región, a el qual a sector privado região va a seguir siendo aspira, instrumental fala de que o en esas setor vai inversiones. continuar sendo Por otro instrumental lado, nesses y vamos investimentos. E, por outro digamos, lado, ya lo que vincula el e comentario de indo Carmen já de unos mais a recursos a nivel vinculação global com o comentário listos da para Carmen ser com relação aos desplegados o recursos no invertidos en âmbito proyectos global que estão sostenibles. prontos para serem Realmente, investidos em projetos los sustentáveis. inversionistas Realmente, institucionales a os nivel investidores global están incluyendo de manera institucionais no âmbito incremental global estão criterios de sostenibilidad incluindo para sus critérios de inversiones, ¿sí? sustentabilidade Y nos seus vemos investimentos regulación ou para desde la seus Unión investimentos. E Europea vemos uma hasta regulamentação países de na la União región, Europeia, donde inclusive dentro de em sus países da regulaciones y dentro região, de da sus nossa lineamientos de região, que inversión dentro dos seus se incluyen regulamentações temas e diretrizes de de medio investimento tem ambiente, de incluído gobernanza y assuntos de meio sociales, ambiente, de lo cual governança e temas realmente sociais. direcciona E y isso realmente condiciona orienta e dónde van a parar condiciona estos recursos. Y ahí es donde la o lugar calidad onde esses de los recursos vão parar. proyectos E aí y, é por supuesto, justamente la onde entra existencia a de un pipeline qualidade dos robusto es projetos absolutamente fundamental. e a existência de Pero um para pipeline robusto é absorber fundamental. esos recursos, No entanto, pues para tenemos poder diferentes absorver esses instrumentos y vuelvo recursos, nós temos entonces diferentes a instrumentos. lo que E volto Elisa estaba então presentando, que son ao los que a instrumentos Elisa de estava mercados de apresentando, capital que tem a ver que com el os sector instrumentos do privado mercado de puede capital, utilizar ou para seja, apalancar y movilizar instrumentos que o esos setor recursos. privado pode utilizar Digamos, de para inversionistas alavancar esses institucionales que recursos además de nos investidores ayudan a institucionais que também nos solventar las ajudam limitaciones que pueden tener los mercados a de crédito poder cumprir locales, ¿no? com En el as financiamiento de limitações proyectos de dos APP. mercados de crédito locais nos Y projetos de en la región PPPs. vemos una E na evolución região, supremamente interesante vemos que ha uma venido evolução apoyando muito además Birinvest. importante que Birinvest tem El apoiado, mercado de bonos que é que o verdes, mercado sociales y de bônus sostenibles se ha verdes, más sociais e duplicado entre sustentáveis tem duplicado 2019 y desde 2021. 2019 até Sin embargo, sí 2021. toca, digamos, E remarcar que o que menos de la temos mitad de que los países de la enfatizar región é son que menos da activos, tienen metade mercados dos activos de este países tipo da de bonos. região tem Y hay una mercados alta ativos desse tipo de heterogeneidad en la bônus. E naturaleza há uma grande de los emisores. heterogeneidade na Mientras que en Chile natureza los dos emisores son emissores. No principalmente Chile, soberanos, eles tenemos são países como Brasil, principalmente donde
americanos, mas temos países como o Brasil, onde as empresas, o setor privado é muito ativo nas emissões e em países como o Uruguai também. Em termos de outros setores, o assunto parece se concentrar. Na energia, temos uma alta concentração de assuntos setoriais. A energia leva uma grande parte do bolo desses bônus verdes em transporte, etc. E em assuntos como o tipo de moeda, temos uma evolução interessante na qual a moeda local tem sido mais atraente, abrindo espaço para outros atores. Mas, em geral, esses instrumentos, que são realmente muito atrativos, têm algumas condições para que os mercados funcionem, e que é um desenvolvimento mínimo do mercado local de capitais, um marco de regulamentação operacional habilitante dessas transações e um nível mínimo de diversificação e sofisticação dos atores. Nesse sentido, as entidades multilaterais, como o BID Invest e outros, são instrumentais para apoiar o setor privado na compra dessas emissões e, em geral, são instrumentos como garantias totais de crédito nas emissões e apoiar, como mencionou a Elisa, a estruturação no desenvolvimento do marco de bônus, que vai ser fundamental para poder obter as certificações adequadas, consistentes com as práticas internacionais. Portanto, existe uma urgência e existe também uma oportunidade, tanto no setor público e no setor privado. Existe a necessidade de levar adiante uma tarefa para desenvolver projetos competitivos que tenham uma boa, em termos de infraestrutura, em mercados que possam dar certidão aos investidores e com um potencial grande para apoiar essa necessidade de sustentabilidade. Paula, me parece muy bien. Eu acho muito bom o que você está falando. Esses assuntos que você indicou se comunicam muito bem com a intervenção da Carmen, que são relacionados, justamente, estão relacionados com a urgência e com a oportunidade. Por outro lado, também temos a tensão entre qualidade e quantidade. E justamente aqui estamos falando, então, de duas instituições, uma global, que é o BID, e outra regional, que é o BID Invest. Então, nós temos que lidar com essas tensões e poder fazer uma gestão dos projetos de uma forma sustentável e que eles também sejam sustentáveis, bancáveis, mas quem está lidando com isso cotidianamente é o Rafael. E ele tem que tomar todos esses conceitos, ter o nosso apoio e também ter todas essas tensões que vêm a partir, por exemplo, da Colômbia, que tem avançado muitíssimo em infraestrutura, mas ainda há muito por ser feito, e tem que ser feito da forma adequada, de forma sustentável, na escala necessária. Então, da financeira de desenvolvimento nacional, como vocês estão lidando com tudo isso? Bom, nós estamos realmente muito agradecidos, contentes de que a rede APP nos tenha convidado. E nesse painel não é muito fácil, porque temos 3 damas que trouxeram elementos tão importantes, então é difícil agregar um valor. Mas eu acho que há elementos que podemos combinar com a visão global e a local relacionado com a Colômbia. Para isso, 30 segundos, a Financeira de Desenvolvimento Nacional é um banco local colombiano que foi criado justamente para financiamento de projetos de infraestrutura. E, nesse sentido, nós temos como parceiros, embora é uma entidade onde 70% das ações são do governo, temos também como acionistas a EFC e a ECAL, entre outros. E aqui temos uma relação de
trabalho, onde as entidades multilaterais também fazem a sua contribuição com relação ao que nós estamos fazendo, especialmente com o assunto da sustentabilidade. Por outro lado, o BID é uma entidade que, por meio das suas áreas de PPP, do banco, estão financiando, através de um fundo de co-investimento, os projetos. E eu estou aqui, então, enfatizando um pouco sobre o que diziam Carmen e Paula, que tem a ver com a fase de pré-investimento, especialmente para que esses projetos sejam financiáveis. Tudo isso tem a ver com a fase de preparação do projeto. E essa é a etapa crucial para que possam ser desenvolvidos os projetos, porque não se trata só de contar com os recursos. Eu acho que o mercado dos capitais na América Latina, com o BID, com o BIDinvest, tem crescido. Mas eu me refiro, então, ao que cada vez é mais requerido. E o que é essa etapa de pré-investimento? Bom, são os estudos de viabilidade, também de sustentabilidade no sentido fiscal, não só da ambiental, mas tem que ser também fiscalmente sustentáveis. Então, aí é necessário decidir qual é o melhor esquema financeiro. Pode ser uma PPP, mas muitas vezes pode ser uma obra pública, o que não tira a importância ao assunto da sustentabilidade e também tem a ver com o fortalecimento institucional para a implementação desses projetos. E eu acho que existem dois tipos de projetos que nós, como financeira, tentamos preparar para que possam ser financiáveis através dos bônus temáticos. Que los proyectos respondan a requerimientos de sostenibilidad. Y creo que hay dos tipos de proyectos. Los proyectos tradicionales. Eu acho que tem dois tipos de projetos. Pero que tienen que responder mas que tem que responder à questão sustentável. E depois os projetos que, em concepção, frente a temas como adaptação, tem as questões da adaptação e mitigação da mudança climática, ou incorporação de aspectos de economia circular, ou aspectos de proteção de biodiversidade, ou de economia ambiental. E existe outra questão importante na parte social, são temas de números de beneficiários, da incorporação de aspectos para a população vulnerável, como Carmen mencionou, o tema da equidade de gênero, que tem uma importância como a questão da equidade de gênero, que está crescendo em termos de importância na definição dos projetos. E aqui nós temos alguns exemplos para dar uma sensação dessas pressões, e Pablo estava mencionando pressões que nós recebemos bem, porque nos levam a projetos de infraestrutura geralmente mais positivos, mas também que possam permitir a sustentabilidade e o crescimento das nossas urgência, que possam responder a essa urgência. E isso não somente no tema climático. E não apenas no tema climático, mas na questão social também. Então, quais seriam os exemplos? E nos projetos tradicionais, o que nós estamos tentando fazer? Como nós concebemos, por exemplo, um sistema de ferroviário como um sistema de cargas entre o centro do país e a costa do Caribe, é responder aos setores onde, por exemplo, a população pode ser afetada, porque são populações que vivem em ou próximo dessas ferrovias. E é preciso dar uma resposta a essas relocalizações, esses deslocamentos, e é preciso medir como o sistema ferroviário vai reduzir esses gases de efeito estufa e comparados ao sistema rodoviário. Isso tem que ser medido, como foi dito pela Carmen. Nós temos que mostrar que estamos contribuindo para os elementos do desenvolvimento sustentável que nós todos trouxemos a nível global e regional. No sistema do metrô, por exemplo, temos temas muito simples como o desenho das estações. Estações que têm uma entrada em certos horários especiais para as mulheres, de forma que os temas de segurança de acesso a horários complicados possam permitir o uso por parte das mulheres das estações. Ou as estradas, como foi mencionado, existem temas de adaptação à mudança
tienen que ver con eso. climática, No porque pueden a ser partir las do carreteras desenho já tradicionales, acontece. no Não tienen que podem se responder a tratar los das retos que estradas se imponen tradicionais, tem que desde esa responder aos perspectiva. Esos desafios son que unos são ejemplos de los colocados. llamados proyectos Esses são tradicionales. exemplos dos Y hay otros projetos, assim proyectos por que dizer, en su tradicionais. definición E temos aqueles aportan a projetos esas que, por presiones, Pablo, definição, a las que vão hace contribuir para referencia. essas Por ejemplo, pressões, como o llevar Pablo mencionou. energía Por exemplo, renovable a levar zonas no energia interconectadas, a renovável las zonas para zonas que alejadas não estão del núcleo conectadas, de la zonas transmisión del país, distantes do núcleo de transmissão donde do o las país, familias no tienen acceso onde a as energía, o famílias si não la têm tienen, acesso à energia, usan ou se as tiverem, diésel o leña vão para generar utilizar energía. Entonces, diesel ¿cuál ou es el lenha propósito? para Diseñar gerar energia. estructuras que Qual o permitan que propósito? el sector Conceber privado, a estruturas que través de permitam que o sistemas de setor APP, privado, através lleven de energía sistemas de renovable a PPP, esas zonas. possam Eso levar requiere, energia obviamente, renovável una a labor essas zonas. Isso é público-privada, claro que valga é la trabalho redundancia, pero que público-privado, permiten que é uma precisamente redundância, mas generar que possam esas permitir estructuras donde essas se responde estruturas al em tema que se responde ao tema mejoras en el uso de energéticos y energéticos e ao uso sostenibles, de renovables en vez de energia leña sustentável, o en vez renovável, de em vez de diésel. lenha Y también tiene que ver, por ejemplo, en e estructuras de diesel. E distritos outra de questão riego é a que mejoran la estrutura de eficiencia risco que agrícola possam y melhorar a permiten a eficiência pequeños agrícola e usuarios possam permitir tener, obviamente, una pequenos rentabilidad usuários ter mucho uma mayor a futuro. rentabilidade muito Entonces, maior son otros ejemplos donde el tema ou seja, social são y membros ambiental se em que o juntan tema en esa social estructura e y donde ambiental estamos possam se tratando de dar juntar nessa respuesta. Y no estrutura em quiero que usar más tiempo, tentamos simplemente dar decir que como Banco de uma Desarrollo, solução. nuestra Como labor Banco es de Desenvolvimento, estructurar nosso trabalho é proyectos que respondan a esos estruturar retos projetos que sociales possam y responder a ambientales. esses desafios Agradecemos muchísimo poder ambientais e contar con sociais. el Grupo Agradecemos Banco muito por Mundial y el poder Grupo contar BID com o como Grupo Banco socios que nos Mundial e BID aportan como sócios no que solamente possam con recursos, sino más que contribuir todo não con apenas conceptos que com permitan precisamente conceitos e estructurar recursos que esos possam proyectos que permitir respondan a esos estruturar esses requerimientos y projetos e puedan possam responder a efectivamente esses requisitos solventarse de ese e, de mercado de fato, capitales. Y en ese resolver essa sentido, questão do gran parte mercado de de lo que Elisa nos capitais para presentó también nos ayuda mucho resolver, a nos ordenar ajuda nuestras muito, mentes en las muito, diferentes realmente fases, ordenar de as la cual nossas en el mentes. caso particular, E no meu caso mío, digamos, es particular, la preparación de proyectos essa para seria que a los preparação dos colegas que projetos para que os están al colegas otro que lado estão ali do outro de lado este banco, pues puedan financiarlos y financiarlos en gran e parte, possam ser ojalá a través de un mercado de financiados e capitales cada esperemos vez más também ter um dinámico, mercado en de capitais bonos cada vez mais temáticos, sean dinâmicos, sostenibles, em sean bônus climáticos temáticos, o sean sejam sociales. sustentáveis, climáticos ou Muchísimas Gracias, sociais. Rafael. Muito obrigada, Rafael. Tenemos como poquito más que Nós 8 temos minutos. pouco mais Y de quería 8 minutos. rápidamente, Eu gostaria de que es rapidamente, un tema bastante complejo esse é um tema bastante y complexo, muchas gracias por las e presentaciones. muito obrigado pela apresentação, Pero me parece que mas eu un acho tema que está ahí por que é detrás de todas tema las que está por intervenciones trás de todas essas es la intervenções, que permeia complejidad, todas as ¿no? y la intervenções, urgencia. é a Esas son las dos complexidade cosas, e a ¿no? Es urgência. complejo y es É urgente. complexo e é Y creo que en la urgente. presentación de E eu Lisa acho se que quedó a bastante claro los apresentação distintos pasos y que etapas. se viu Y quería bastante claras hacer diferentes, una rápida ronda con as diferentes cuál etapas sería foram el vistas na abordaje de apresentação da ustedes, Elisa. E ¿no? temos que ver qual a abordagem de vocês En cuanto a este tema. com Yo, relação a como esse tema. profesional Eu, como de profissional PPPs, de siempre tengo PPPs, este problema, eu ¿no? De sempre convencer tenho al essa cliente questão. que A es questão é importante convencer o hacerlo cliente porque de que hay é importante demanda, fazê-lo, porque existe uma pero demanda, es porém, difícil convencerle é muito que difícil no es una otra convencê-lo camada de de que não complejidad, se sino es una trata de outra inversión que se va a camada pagar de al futuro. complexidade, mas um Entonces, investimento que empezando serve por para o Elisa, futuro. Vamos un começar com minuto a para cada, Elisa. si me Minuto permiten. para cada de vocês. Elisa, ¿cómo se habla Como é que de se valor por fala el dinero en un tema tan complejo de um tema tão complexo y tan sensible? e tão sensível? Creo que has tocado un excelente punto, Eu Pablo, acho porque, que esse é um digamos, este ponto es el muito tipo de interessante, porque comentarios que esse é o tipo de recibimos cuando comentários estamos que nós pensando en recebemos quando sostenibilidad en estamos los pensando em proyectos APP, que son sustentabilidade hace nos mucho más projetos costosos, que por PPPs, qué valen la são, pena, que estamos custam mais, tratando porque que valem a de salir de la pena, urgencia y e no de estamos ver, digamos, de tentando cara a resolver uma 30 años urgência, de em vez de proyecto. ficar pensando em Entonces, 30 anos de projeto. Enfim, tratamos de incorporar también en el valor por tentamos dinero incorporar cuáles son los também beneficios que, como quais comenté, são os pueden ser inclusive benefícios que financieros, ¿no? podem Cuando ser, estamos hablando de inclusive, financiamiento sostenible, financeiros. Quando estamos falando de efectivamente, financiamento vas a sustentável, tener mejores efetivamente, condiciones você vai ter melhores como concesionario en tu condições, proyecto, como a pesar de que o de repente los processamento costos do de capital projeto, sean apesar do más custo de altos. capital También seja mais el alto. análisis Também costo-beneficio, na análise digamos, va a custo-benefício, alimentar ese caso de você negocio, vamos de que alimentar realmente esse vale la caso de pena invertir en negócio. esto. Realmente vale a pena Hay investir varios nisso. elementos que se Existem incluyen vários en el análisis elementos valor por
dinero de, existem nessa o sea, análise hacerlo bajo una do estructura valor u pelo otra seu y cuáles son dinheiro, e por isso estos mesmo, beneficios financieros que se van a esses encontrar como benefícios resultado de financeiros todos los são elementos resultados de tocados todos en os cuenta, elementos que tamaño foram de levados em financiamiento, tipo de consideração, do tamanho acceso, de moneda, financiamento, entre tipo de otras acesso, cosas. moeda, entre No muitos me outros quiero fatores. extender, Eu pero não quero bueno, me sí es estender, algo, es mas un tema enfim, importante é que hemos estado tema muito tocando. Si hay esa importante primera que reacción nós de, sempre no de tocamos, rechazo, existe pero essa sí un poco primeira como, reação, não é esto de va a ser algo que rejeição, mas é de dizer, muito bem, va a necesitar muchísimo más tiempo y dedicación, y precisaremos de muito realmente mais esto tempo e va en dedicação, e paralelo con cada realmente uno de isso de vai los estudios que se paralelamente hacen en com la todos os preparación del estudos que proyecto, são y que feitos na elaboração efectivamente do sí se puede projeto, e que ver un efetivamente ahorro assim, no se tem solo como en ver uma los costos economia económicos y não sociales, sino apenas nos también financieros del custos proyecto. econômicos e sociais, mas financeiros Arno, do how do you projeto deal também. with E como é que você extension? You lida mentioned com essa quantity and extensão, quality. essa How do you talk qualidade about value for money e extensão? Como é que você with fala your sobre o clients, valor pelo given the dinheiro com seus complexities of clientes, dada preparing a sustainable complexidade projects? da sustentabilidade dos No, thank you projetos? so much. And I Muito think what obrigada. Eu Lisa's acho, point on cost e benefit esse é ponto que is tem a ver something that com we often benefício, talk uma about coisa with que our nós clients, frequentemente and where we kind of discutimos com sit in nossos the GIF is clientes, e we work equally nós with our trabalhamos client tanto governments com os nossos as well clientes, as os with the governos, private como sector who can o come at a setor later stage. So privado, we really need que to learn to kind of aparece num speak estágio the mais language to avançado. both. Temos que aprender a When it comes falar to the o government, idioma com ambos. I Quando se think trata do what's very governo, important for us is é ensuring muito that importante para nós sustainability as a assegurar que a concept is really, sustentabilidade seja we're meeting them where conceito they're at in em que terms of nós the encontramos com country-specific eles, conditions and com some as of the condições context and restraints that específicas they dos might seus have at a países e policy level, algumas condições em termos and the políticos resources that they might have e os on their recursos que end possam ter to à disposição integrate para poder sustainability into integrar their a project planning and sustentabilidade nos seus prioritization. projetos e a So to the extent to priorização. which that we can provide Então, tools and para que nós resources possamos to oferecer facilitate those ferramentas e conversations, we recursos bring in para the poder technical facilitar essas expertise conversas, of the GIF, but we introduzimos also o know-how have técnico, mas também developed tools and standard desenvolvemos contracts uma and série terms of de references contratos, and termos de kind of a bench of referência consultants e who uma série specialize de in consultores these que se sustainability topics especializam nos so that tópicos it's de integrated in a sustentabilidade, way de that is forma que not an possa ser afterthought, integrado and de uma forma que não we seja kind of uma coisa demonstrate posterior the value e of that over possamos time. demonstrar o Kind of valor the same disso com o idea is, tempo. yes, the upfront Mas capital cost sim, might be higher, esse but we've custo already de kind of capital conducted pode ser studies to mais alto, show mas that já over fizemos time this estudos pays para provar out. que com It o makes tempo sense isso vale a from pena, a kind of que sustainability of faz the asset sentido desde o ponto perspective. de vista de And same with the sustentabilidade do private sector ativo. as well. A mesma This coisa is where acontece também com o the setor GIF privado. has É played aí a key role in em que developing o a GIF sustainable realmente infrastructure desenvolveu label, papel muito which is something importante that the GIF will start ao to trabalhar com esse make rótulo de available to our sustentabilidade, MDB ao partners poder and our fazer client com que governments os nossos essentially easy parceiros to use frameworks and e que tools governos to show possam that utilizar essas integrating sustainability ferramentas across environmental, em que nós social, governance, or demonstramos adaptation and que essas resilience ferramentas is sendo utilizadas para kind of resiliência easy e to achieve and questões showing exactly how to socioambientais são do it and how to fáceis measure it. e And so é this possível label is a ensiná-los a step in that utilizá-los direction e to mantê-los. facilitate Isso é muito importante both para poder project facilitar preparation on tanto a the parte da upstream side, preparação but also do investment lado decision upstream, making mas amongst our também private no sector processo partners as they're decisório looking entre to os parceiros direct more do setor funding towards these privado types of ao estão projects. So buscando it's mais kind of helping financiamento para esses to cater projetos. the message to the right Isso audience. ajuda a So we have transmitir a like 4 mensagem. minutes Muito left. bem, então nós temos mais Paula, 4 Yo minutos. estoy viendo Paulo, con angustia el reloj, eu estou Pablo. dando Pablo. uma olhada aqui no relógio. rápidamente, sé que no es una Rapidamente, tarea eu fácil, sei que pero não é uma tarefa cuéntanos cómo tú fácil, tienes que lidiar con mas estos você temas, tem que lidar com urgencia esses y el temas valor por dinero. atualmente, Mira, para el urgência e sector valor por dinheiro. privado, Então, para o setor privado, invertir en sostenibilidad investir em es fundamental sustentabilidade para é mitigar fundamental riesgos para poder mitigar os sociales, riscos ambientales y sociais, financieros. ambientais e Pero financeiros. más allá de la Porém, mitigación de mais riesgos, além es también una da estrategia diminuição dos comercial riscos, ganadora. também é uma Es estratégia una estrategia comercial comercial ganadora que muito trae consigo positiva. otros beneficios, E como também una tem mayor outros competitividad y benefícios, como mejoras en la uma reputación, competitividade e que hoy melhoria na cada vez reputação son que más hoje a cada valoradas por el vez são mercado. mais Y valorizadas pelo desde mercado. BidInvest podemos E desde proveer, como mencioné BidInvest podemos anteriormente, una oferecer, como serie mencionei de anteriormente, instrumentos y toda de uma série soluciones de financieras instrumentos e y no soluções financieras financeiras e não para financeiras apoyar, por ejemplo, al para poder sector apoiar, por privado exemplo, o en setor enmarcar privado, sus para actividades poder dentro de estos objetivos. fazer Por com que ejemplo, essas atividades caibam dentro recientemente dos objetivos. acompañamos Recentemente, nós la acompanhamos
inversión o la suscripción del investimento bono social ou más grande a de assinatura do América bono Latina y el social, Caribe o en maior bono infraestructura social da con el América proyecto Latina e Pasto Caribe,
Rumichaca, y en ese proyecto lo que hicimos fue apoyar al sector privado con asistencia técnica para darle el marco, digamos, al bono y con toda esta asistencia, digamos, que enmarca justamente las actividades, los resultados del proyecto en algo que realmente es transable a nivel del mercado y tiene unos resultados medibles en el tiempo, consistentes con los objetivos de la misión. Entonces, realmente es una estrategia ganadora, pero digamos, el sector privado tiene diferentes, digamos, están en diferentes estadios y acompañar al sector privado en esa tarea es una labor importante. Rafael, eu acho que é muito interessante o que a Paula disse, os projetos sustentáveis são menos arriscados, porque no final das contas são sustentáveis, mas parece simples, mas comunicar isso não é tão fácil. Eu gostaria de saber as suas considerações a respeito disso. Como é que você lida com isso? Eu gostaria de acrescentar outro componente. Nossos clientes normalmente é o setor público, ou seja, nós estruturamos projetos para que sejam financiados pelo privado. Eu acho que a mensagem é muito semelhante, mas um pouco diferente. Semelhante no sentido de que a complexidade é absolutamente necessária para poder responder urgência. Nesse sentido, aqui temos um tema urgente que nós temos que reconhecer com relação à mudança climática e com relação também às questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, mas também de desenvolvimento social, que nós não podemos deixar de levar em consideração. É muito importante, mas a complexidade, por sua vez, no final das contas, acaba resultando em duas coisas. Muitas vezes não havia acesso, não se trata apenas do custo do dinheiro, não haveria acesso a esse capital, se fossem incorporados os elementos de sustentabilidade no projeto. Então, ou eles são incorporados ou morremos na praia. Então, não é uma questão de custo, mas a necessidade. Mas, por outro lado, cada vez mais os mercados de capitais dos nossos países vão começar a responder a essa chamada complexidade com os bônus temáticos que vão desenvolver o mercado de capitais e cada vez mais vão acabar pesando e vão realmente representando o crescimento do mercado de capitais. Em muitos casos, infelizmente, nós temos que fazê-lo porque, do contrário, não é acesso, mas, além do mais, existe uma vantagem que é desenvolver esse mercado de capitais, que vai permitir um acesso mais barato, mais sustentável e também nenhuma questão em que os custos de vida estão se transformando num gargalo para os PPPs. Esses custos da dívida poderão ser reduzidos porque os projetos também estão bem estruturados e respondem a elementos de qualidade, como o Carmen mencionou anteriormente. Muito obrigada, Pablo, e muito obrigado mais uma vez por ter levado a gente em consideração no local e na compensação de gênero desse painel. Muito obrigada, Rafael. Eu gostaria de dizer que eu sou um fã da sua organização. Me parece que é uma estrutura muito interessante que deveria ser replicada em outros países. E muita sorte para todos e todas. Muitíssimo obrigada por esse excelente painel e excelente discussão.